Olá pessoal, nós somos a Vivendo em Sua Casa, cada vez mais perto da sua casa, do mesmo jeito artesanal, simples, sustentável, informal. E nós queremos continuar na nossa série, a série Dias Melhores para Sempre, hoje tratando desse tema Lembrar Não Custa, mas Esquecer, porque ele tem muito a ver também com os nossos dias. E a primeira pergunta que eu faço, eu começo desse jeito, é como é que nós estamos lidando com esses nossos dias? Nós vivemos talvez de um jeito mais improdutivo, aterrorizados pelas notícias, de um clique para outro, de um jeito meio frenético, buscando informações, ou quem sabe se deparando com desinformações, ou nós estamos apáticos a tudo isso, sem saber fazer muito bem aquilo que nos cabe, e assim parece que a nossa vida continua num estágio de stand-by. Essa parada pode ser uma parada existencial. Eu queria convidar você para enxergar além desses dias e para esses dias, com um outro olhar. Não mais dirigido pelo pânico e para o pânico, pelo tédio, mas pela oportunidade. Que oportunidade é essa? Tem um escritor suíço que eu quero mencionar aqui, Denis de Rougemont. Ele disse certa vez, isso já em meados do século passado, e a palavra dele tem inspirado muitos políticos. Veja quando ele diz assim: a decadência de uma sociedade começa quando o homem pergunta a si próprio o que irá acontecer, em vez de questionar o que eu posso fazer. É muito interessante, provavelmente você tenha observado isso já também, aquilo que notei, e eu notei já a partir da minha vizinha, que diante desse quadro se pôs a costurar máscaras para um grande hospital aqui em Curitiba. Ela fez essa pergunta: o que eu posso fazer? Mas quando aqui Rougemont fala da decadência de uma sociedade, ele não está falando só da sociedade de uma forma geral, ele está falando das diferentes instâncias, da família, da política, do trabalho, etc. E essa decadência pode começar com a murmuração, pode começar com a acomodação, e quando essas coisas vão tomando conta, a gente volta para um assunto que é a questão do nosso ego, a questão do egocentrismo, e que é talvez bem conveniente, e a gente se torna, inclusive, muito apático, conivente com tudo isso, com um quadro de paralisia. Mais terrível ainda é quando apodrece a esperança, quando a gente já não tem mais o olhar no futuro. E em várias situações as pessoas acham que não tem mais jeito, não tem mais alternativa, porque a vida ou a morte é assim mesmo. Então, se tem desemprego, o que eu posso fazer? Eu espero que achem os recursos
Se tem uma pandemia como agora, o que eu posso fazer? Espero que não me atinja. Se tem fome, o que eu posso fazer? Espero que sobrevivam. Então, isso é esperança? Não. Isso é derrota, ou quem sabe até covardia. Como é que então, além de a gente constatar, de a gente falar, ver toda essa neblina, essa confusão, essa paralisia, essa escuridão, como é que a gente encara tudo isso? Parece que, de fato, nós estamos além de uma quarentena. Quero entender, de fato, que nós estamos diante de um kairos. O kairos, no grego, ele quer dizer muito além de um tempo cronológico, ele está falando de um momento especial, e que assim quero adaptar para a gente aqui, dizendo que é esse kairos de Deus que se revela em meio a essas situações, em meio ao deserto. E nele nós temos duas opções. Nós podemos desistir e morrer, ou nós podemos abraçar e ser transformados. Deus certamente está nos podando exteriormente, está fazendo a gente encarar situações difíceis. Mas como é que nós estamos internamente? Então nós queremos avaliar as nossas vidas em todas as dimensões. Agora, se a gente estiver disposto somente a pequenos ajustes, nós não vamos ter mudanças efetivas. Essas mudanças vão ser pequenas, elas não vão repercutir de fato na nossa vida. Agora, se a gente abraçar esse kairos de Deus, nós vamos ter mudanças profundas em nós mesmos. Esse kairos de Deus, esse momento, esse tempo de Deus, eu creio que chegou e nos desafia a repensar as nossas vidas. Tanto é assim que o Evangelho de Marcos já diz desse jeito: o tempo é agora, o reino de Deus está aqui. Mudem de vida, arrependam-se e creiam na mensagem do Evangelho. Gente, isso vai muito além de uma consciência limpa, porque consciência limpa não é parâmetro para nós. Uma consciência limpa não nos faz pessoas inocentes, mas onde então podemos encontrar essa opção melhor, que nos dá uma noção de nós mesmos, da nossa identidade? Tem um fato que aconteceu com um homem chamado Adolf Eichmann. E é uma história muito interessante porque ele foi um dos mentores nazistas do Holocausto. E esse homem fugiu para Buenos Aires logo depois da Segunda Guerra Mundial. Ele foi capturado pela Mossad, a polícia secreta de Israel, em 1960 e foi levado para Jerusalém para ser julgado. Nesse julgamento dele, o que aconteceu foi que ele acabou sendo condenado à morte. Mas ali, os procuradores, eles buscavam então testemunhas oculares que passaram por essas situações terríveis dos campos de concentração, e que foram então testemunhas oculares daquelas atrocidades, daqueles crimes contra a humanidade praticados nesses campos de concentração. Esse homem, o Eichmann, ele foi responsável só para o campo de Auschwitz. Ele foi responsável pelo transporte, pelo encaminhamento, envio de mais de 400 mil judeus. E isso foi tudo organizado de tal forma que foram enviados praticamente empilhados já em comboios, mas esses procuradores, eles acabaram encontrando um sobrevivente, e esse sobrevivente chamado Yael Denur, ele foi depor nesse julgamento, naquele grande auditório, e
Adolf Eichmann estava num desses cubículos de vidro blindado, e quando Denur viu Eichmann, ele não aguentou. Ele caiu no chão, em prantos. Houve muita comoção naquele lugar e também em outros lugares, porque esse julgamento foi transmitido já naquela época pela TV, e o juiz tentava acalmar e colocar ordem na situação, batendo o martelo, ou seja, uma cena dramática. Algum tempo depois, Mike Wallace, um repórter, acabou entrevistando Denur. E Wallace mostrou o vídeo em que o Denur caiu naquele auditório e quis saber, então, afinal de contas, por que ele caiu? O que aconteceu naquele momento? Será que Denur estaria sufocado pelas lembranças difíceis dos tempos do campo de concentração? Ou será que Denur tinha tido um acesso de ódio naquele momento? Por que, afinal de contas, Denur desmoronou naquele auditório? Denur respondeu que não foi por causa disso. E talvez depois da resposta dele a esse repórter, ao Wallace, e também toda a sua audiência, deve ter provocado algum choque para tantas pessoas secularizadas, porque Denur constatou o seguinte, que Eichmann não era um demônio, mas um ser humano comum. E aí ele disse uma coisa impressionante. Denur disse: temi por mim mesmo. Vi que sou capaz de fazer a mesma coisa, exatamente como ele. Esse mesmo julgamento foi acompanhado por uma mulher, uma filósofa, de origem judia, mas nascida na Alemanha, com cidadania americana, Hannah Arendt. E ela, tendo sido convidada, fez questão de observar Eichmann. E nessa sua observação, ela constatou algumas coisas, e ela assegurou algumas coisas, registrou isso em um dos seus livros, porque ela disse: aquele homem era um homem que não era um psicopata. Ele não demonstrava nenhuma raiva, nenhum rancor. Em vez disso, era um homem comum, com vontade de construir uma carreira. Ela deu a isso o nome de banalidade do mal. Impressionante, porque essa história, essa constatação, na verdade, mostra que o mal se esconde no coração de todos os seres humanos. E nós podemos ser muito comuns. Temos esse mesmo instinto. O apóstolo Paulo, ele tinha grande estabilidade, consciência limpa, influência e uma incrível confiança. Tanto é que ele escreveu uma vez para o Timóteo o seguinte, ele disse: essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Ele não diz que era, ele diz que é o pior de todos. Isso foge às nossas categorias. Nós não estamos dispostos ou acostumados a lidar com tudo isso desse jeito, de uma forma tão convicta, de uma forma tão transparente. Ele é assim, Paulo foi assim consigo mesmo. E nos desafia a fazer o mesmo. Ele nos leva para um território totalmente novo e desconhecido. O ego de Paulo não está inflamado. Por isso, eu faço questão de lembrar algumas coisas. E lembrar não custa.
Qual foi a nossa mensagem anterior? E é a pergunta que eu faço para você, que eu faço para mim mesmo. Como está o seu ego? Talvez, como nós vimos na mensagem anterior, talvez ele esteja vazio, talvez ele esteja dolorido, talvez ele esteja atarefado, talvez ele esteja frágil. Como está o teu ego? O Evangelho mata essa nossa necessidade de exaltar-se a si mesmo. Essa humildade não tem a ver com autoestima, não tem a ver com consciência limpa, tem a ver com confissão, tem a ver com perdão. Quem não tem o ego inflamado ou inflado, entende e reconhece o seu estado, além de encarar a necessidade de transformação, de uma renovação completa. E quanto mais compreendemos o Evangelho, maior é o nosso desejo de mudar. Por isso, os nossos dias são realmente muito oportunos para um questionamento maior. Que questionamento é esse do qual eu falo? Será que nós estamos diante de algum aviso? Será que nós estamos diante de algum sinal? Normalmente a gente reage achando que precisa ter uma explicação e nós queremos encontrar as explicações para tudo. Mas faltam explicações. Se nós nos movemos pela nossa razão, queremos explicações. Se nós nos movemos pelas nossas emoções, nós queremos um alívio. Mas o que nós vamos fazer diante de fatos que a gente ainda não entende, para os quais não tem explicações? Faltam respostas diante das preocupações do nosso ego. E aí nós começamos a olhar bastante para o nosso próprio sofrimento, para o sofrimento que está aí. Então, se já é difícil encarar o fato de que a situação em Milão ou em Nova York está difícil por causa da pandemia, que tal se a gente der uma olhada e se sensibilizar pela situação de um dos campos de refugiados que estão lotados nas ilhas gregas ou no sul do Sudão? Por isso é que a gente pode ver na Bíblia que tem vários, especialmente salmos, eu faço só uma pequena seleção de alguma constatação que Davi faz. Ele, por exemplo, ele clama no 6º Salmo, misericórdia, Senhor. Pois vou desfalecendo, cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Senhor, por que estás tão longe? Pergunta ele no 10º Salmo, de uma forma, inclusive, de lamento, de queixa. E ele continua, até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Teria muito mais, como eu disse, teria muito mais a se ficar assim meditando nos Salmos, que tem toda a conexão com os nossos dias. Mas a intenção não é explicar o problema, e sim apontar para uma esperança, e uma esperança real, verdadeira, de transformação. Depois da confissão e do arrependimento. É verdade que muitos de nós somos muito apegados aos nossos problemas. E por isso que a gente também tem muita dificuldade de encontrar a solução para os nossos problemas e de admitir solução. E isso vai acontecer porque, de novo, tem relação com o nosso ego. Porque o nosso ego não gosta de enfrentar problemas. Vai dizer que não se pode fazer nada para mudar a situação, ou que você é uma vítima da situação, que o mundo deve algo para você. Essas barreiras do ego são vencidas pelo perdão. Mas por que o perdão é um assunto tão difícil? Parece que
é como subir no Monte Everest. Só alguns conseguem. Muitos acabam desistindo, se machucando ou até morrendo. Olha, não vamos esquecer que o ego é orgulhoso. É orgulhoso demais para admitir que precisa de mudança, de perdão. Se você diz que para mudar a sua vida é difícil, está revelando o tamanho do seu ego. Ou, conforme Lucas, ele escreve no livro de Atos, desse jeito: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso, para renová-los da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. É muito simples, é muito atual isso, é muito transformador. Mas daí, o que eu faço com isso? É muito interessante a conexão dos nossos encontros, porque, de novo, lembrar não custa. O que eu faço com isso? Foi exatamente desse jeito que nós fechamos no último encontro, ou seja, 3 possibilidades, 3 questões. A primeira, reconheça o seu ego. Avalie-se. Confesse. A segunda questão, arrependa-se. Porque não dá para continuar do mesmo jeito. Não tem mudança continuando do mesmo jeito. E terceiro, deixe-se renovar. E hoje nós entramos um pouco mais nesse tema, de renovar-se pelo perdão de Deus. Ele muda tudo. E sabe que é justamente esse o tema do nosso próximo encontro, quando nós vamos tratar da água para o vinho. E nós aguardamos você. Mas antes disso, ainda quero lembrar vocês de que nós temos outros vídeos nesse nosso mesmo canal, Vivendo em Casa, boas propostas, especialmente para as crianças. Aproveite e você pode ter momentos em conjunto com a sua família, mas também sugerimos já logo que você se inscreva no nosso canal. Até a próxima, um grande abraço. Olá, gente! Legal que vocês nos acompanharam até aqui. É muito bom poder compartilhar esse tempo todo domingo com vocês. E obrigado por nos deixar entrar aí na tua casa. É muito importante pra gente também ter um tempo de compartilhar e ouvir uns aos outros. Por isso a gente vai disponibilizar um link aqui na descrição do vídeo. Tu pode clicar nesse link e se tu for fazer isso com o teu celular, provavelmente tu vai ter que baixar o aplicativo no teu celular. Se for pelo computador, tu vai ter que instalar um plugin. Mas é super seguro e a gente vai esperar o tempo que for necessário vocês chegarem lá para a gente poder ter um tempo de conversa, de compartilhar e de oração juntos. Além disso, seria muito bom se vocês pudessem se inscrever no canal da Vivendo em Casa e acionar o sininho para receber as notificações dos vídeos que a gente for disponibilizar para vocês. E também a gente tem a nossa página no Instagram e no Facebook. As duas são @comunidade vivenda. Então você pode seguir lá também e ver os anúncios do que vai estar acontecendo na comunidade e do que está por vir pela frente. Muito obrigado e até a próxima!